O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, todos nós somos chamados mais uma vez a realizarmos em nossa vida belíssimas experiências do Cristo ressuscitado. O Senhor é vencedor. Ele venceu a morte. E é neste caminho de vida, neste caminho de ressurreição, que o Senhor quer que permaneçamos. É claro, se existe este caminho de vida, de libertação, de luz, de salvação, é porque existe também o outro, de trevas, de perdição, de distanciamento para com o Senhor, o nosso Deus. E assim, mais uma vez, nós somos livres para escolher qual caminho nós queremos seguir. Quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, o livro das origens, nós percebemos muito bem que Adão e Eva receberam este grande presente de Deus, o dom da escolha, o dom do livre arbítrio. E mais uma vez, o Senhor nos dá a liberdade para que eu possa, para que você possa escolher que caminho você e eu queremos seguir. O Senhor, Ele nos dá a liberdade de escolha. Por isso hoje, que nós possamos renovar a nossa fé no ressuscitado. Que hoje nós possamos dizer a Jesus, com atitudes e não apenas com palavras: é este caminho que eu quero, Senhor. É o caminho da luz da ressurreição. Eu sempre gosto de mostrar o Círio Pascal. É o caminho do ressuscitado. É o caminho da luz da vitória que eu quero seguir hoje. E não o caminho das trevas. E não o caminho da escuridão. E não o caminho do ódio. E não o caminho do distanciamento diante deste ressuscitado. Assim como nós vimos na liturgia de ontem, que quer caminhar ao nosso lado. Abramos espaço, queridos irmãos e irmãs, para que o Senhor Deus permaneça em nosso coração. Abramos espaço para que o Senhor ressuscitado permaneça verdadeiramente dentro da nossa vida. Que possamos usar a nossa escolha, o dom do livre-arbítrio, desta vez, iluminados pela força do Espírito Santo.
não de maneira curiosa, não de maneira egoísta, assim como fizeram os nossos primeiros pais, lá no Antigo Testamento, assim como fizeram Adão e Eva e acabaram pecando contra o Senhor, mas que através do nosso livre-arbítrio nós queiramos seguir este caminho de luz, de vida e de felicidade constante. Infelizmente, muitos nesta Páscoa não ressuscitaram com Jesus. Nós não podemos ser ingênuos. O mal, ele está por aí. O mal, ele está presente no mundo. Infelizmente, muitos negam até hoje, veementemente, que Jesus ressuscitou. O mal, ele nos rodeia, como diz a primeira carta de Pedro, como um leão a rugir. Sede sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, quem é ele? É o diabo. Ele rodeia como um leão a rugir. Resisti-lhe, firmes na fé, dizia São Pedro. E é preciso que quando nós dizemos, Senhor, eu quero viver na Tua ressurreição, nós possamos nos afastar de todo o caminho de maldade, de todo o caminho de trevas, de todo o caminho de escuridão. E a liturgia, de certa forma, nos orienta nesta escolha hoje, mais uma vez, a seguirmos no caminho com o Senhor que caminha ao nosso lado, a seguirmos neste caminho de luz, a seguirmos neste caminho de ressurreição. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 8 a 15, nós vemos muito bem o que o mal pode fazer dentro da vida de um inocente, dentro da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntamente com sirenenses, alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, acusaram injustamente Estevão. Membros da Sinagoga dos Libertos estão mais para a Sinagoga do Ódio, não é? Acusaram Estevão de forma leviana, de forma injusta. Então subordinaram alguns indivíduos, ou melhor, subornaram, pagaram para que alguém dissesse, ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Pagaram, subornaram, compraram falso testemunho contra um homem de Deus, contra Estevão. Prenderam Estevão, conduziram-no ao sinédrio. Como é que pode? O mal ainda faz parte, está presente também em nosso meio. Subornaram falsas testemunhas contra ele. Aqui nós podemos ver, queridos irmãos e irmãs, o poder das trevas agindo. O que o mal pode fazer. Pessoas diariamente são seduzidas por Satanás. Pessoas a serviço do mal, diariamente convivem conosco. Pessoas que vivem e que se comprazem apenas na prática da maldade, na prática do mal, que vivem simplesmente com o propósito da mentira, com o propósito de sabotar a vida alheia, com o propósito de criar falso testemunho. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço. E tenho certeza que você também conhece. Pessoas que vivem simplesmente para criar mentiras, causar perseguições, divisões, lançar o joio em meio ao trigo. Pessoas que ainda não aceitaram a luz do ressuscitado. Pessoas que ainda não decidiram, assim como Jesus, sair da sepultura, mas que vivem ali por opção e por escolha própria. Existe sim um grupo que ainda não ressuscitou. Existe sim um grupo que se diz cristão, um grupo que se diz católico,
mas de pessoas que ainda vivem na morte, na escuridão das trevas, diante da inspiração do mal, diante das tentações do próprio Satanás. E nós vemos o que causaram na vida de um homem santo, na vida de um homem inocente. E as autoridades, muitas vezes cegas, nos levam a compreender que o único tribunal justo e verdadeiro é o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nenhuma mentira irá prevalecer, aonde nenhuma armação irá prevalecer, mas somente a verdade, o tribunal de Cristo, o tribunal de nosso Senhor Jesus. Queiramos ressuscitar verdadeiramente e caminhar com Cristo ao nosso lado, nesta estrada de luz, porque senão, amados, podemos colocar em risco a nossa própria salvação. Podemos trilhar muitas vezes sem perceber um caminho de trevas, de escuridão, de perdição e de morte eterna. E o Senhor hoje, mais uma vez, nos apresenta esses dois caminhos à nossa frente. Um caminho de luz, de vida, de felicidade e de salvação. E existe um outro, um caminho de trevas, de pecado, de maldades, de falso testemunho e de condenação eterna. Que caminho nós queremos seguir hoje? Não basta dizer, ai Senhor, eu quero o caminho da luz. Racionalmente todos dizem isso, não é? Mas e o nosso coração? Será que o nosso coração está agora unido ao coração de Jesus? Neste caminho, nessa estrada de perdão, de misericórdia, de verdade, de justiça, e não de sabotagem, de mentira e de falsos testemunhos? Queiramos trilhar com o Senhor nesta estrada, pois o Senhor mesmo, Ele se manifesta em nossa vida como luz. Ele se manifesta em nossa vida como caminho, como verdade e também como vida. No Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, segundo São João, no capítulo 6, versículos de 22 a 29, nesta pequena perícope, somos colocados na sequência da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Se puder até aumentar um pouquinho, eu gosto de ouvir quando eu falo. Me dá uma noção melhor. Senão você em casa talvez até durma enquanto eu falo nessa manhã. Isso, voltou a ficar bom aqui de novo. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Após a multiplicação dos pães e dos peixes. Este é o contexto do Evangelho de João. Após o milagre da multiplicação, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar. Com Jesus é assim. Um dia o Senhor multiplica os pães e os peixes, alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, recolhem 12 cestos cheios, e no outro dia, o que eles veem? Jesus caminhando sobre as águas. Viver com Jesus é assim. É uma vida cheia de emoção. É uma vida cheia de milagres. E a todo instante o Senhor ressuscitado se mostra, se manifesta assim na minha vida, na sua vida. Senhor, abra os nossos olhos agora, para que nós possamos contemplar a Tua face ressuscitada, as Tuas mãos, Senhor, as Tuas santas chagas, contemplar a vida que existe em Ti. Um dia o Senhor realiza um milagre, dá de comer, no outro o Senhor se manifesta caminhando sobre as águas. Veja que interessante isso, meu irmão, minha irmã. E a multidão saindo à procura de Jesus. Jesus queria um instante ali de solidão com o Senhor. Já estava há muito tempo no meio do povo e Jesus procurou se retirar, mas a multidão corria cada vez mais ao encontro de Jesus. E Jesus percebeu o porquê disso. Então o Senhor fala, estão me procurando não porque viste sinais nas minhas obras, mas porque comestes pão no deserto. Jesus é inteligente, ele percebe quando estão atrás dele, porque acreditam na sua messianidade, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Messias, de que ele é o próprio Deus, Deus de Deus, luz da luz. E Jesus percebe o interesse daqueles que corriam atrás dele, porque simplesmente tinham fome.
E Jesus diz isso abertamente. Eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando não porque acreditam em mim, nos meus sinais, mas porque eu vos dei pão, mas porque eu saciei a vossa fome. E adiante disso que o Senhor nos fala, esforçai-vos pelo alimento, não aquele que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, ou seja, o pão da vida. Eu não tenho dúvidas de que este texto de João 6, de 22 a 29, nos coloca diante de uma prefiguração do sacramento da Santa Eucaristia. O pão do céu, o pão dos anjos. Jesus, ele nos fala da importância do alimento. E eu sei que você em casa tem sentido saudades deste alimento salutar. Mas eu sei também que nós estamos chegando ao final desse tempo, final desta quarentena. E em breve, eu espero contar com a tua presença aqui na sua paróquia, buscando o pão da vida. E é preciso passarmos sim por este momento de quarentena. A Eucaristia, ela somente tem sentido dentro do ritual da Santa Missa. Até mesmo quando o padre leva a Eucaristia a um enfermo, a um doente, é preciso que o padre ou o ministro celebre com ele. É preciso que a Eucaristia seja entregue dentro de um contexto celebrativo. Eu não posso dizer simplesmente, olha, vocês não estão podendo receber a Eucaristia, olha, vai lá no estacionamento que eu vou distribuir a Eucaristia para todo mundo hoje. Não, a Eucaristia ela somente tem sentido dentro do contexto celebrativo da missa, da celebração aos doentes e não de outra forma. Aguenta um pouquinho mais, eu tenho certeza que em breve nós voltaremos a experimentar em nossa vida este alimento vivo, este pão da vida, este alimento salutar. Então a multidão, alguns perguntaram, Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis que Ele, ou melhor, naquele que Ele enviou. Acreditando em Jesus, nós já nos colocamos em realização. Ou melhor, acreditando em Jesus, nós já vivemos esta verdade, a realização da palavra de Deus, da divina vontade do Senhor dentro da nossa própria vida, dentro do nosso coração. A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que acrediteis em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em suma, amados, que possamos seguir Jesus hoje pela nossa fé, porque nós acreditamos, porque o Senhor nos seduz, porque Ele nos chama. Que possamos seguir Jesus não por interesses pessoais, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, preciso de bens materiais, não, mas que possamos seguir Jesus pela liberdade da nossa fé, através dessa escolha que nos dá uma certeza de que Ele é verdadeiramente o nosso Deus soberano, o nosso Rei. Que possamos seguir Jesus por amor, retribuir este amor que o Senhor derrama sobre nós no sacramento da Eucaristia, no alto da cruz, com muita fé. Somente Jesus pode nos dar o pão da vida, o pão eucarístico. E hoje, graças a cada sacerdote no mundo, nós podemos, sim, fazer com que esse pão se transforme no corpo de Cristo e sacie a fome de toda a humanidade. É preciso acreditar no ressuscitado, testemunhá-lo, pois o testemunho do ressuscitado é o cumprimento da sua vontade. É a realização da obra de Deus neste mundo, diante daqueles que creem e diante daqueles que jamais acreditarão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.